Pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a descolonização na Ásia, tá? A descolonização na Ásia, ela foi marcada também no período entre a Segunda Guerra Mundial e depois durante a Guerra Fria, principalmente, tá? É importante a gente ressaltar que na Ásia eu vou explicar somente 3 países: a Índia, o Vietnã e a Coreia, tá? Porque eu acho que foram os mais assim importantes historicamente, eu acho que caem mais em provas, enfim. Bom, primeiro a Índia. A Índia, gente, desde a época do imperialismo do século XIX, ela foi colonizada pela Inglaterra. Porque como a Índia ela é conhecida por cultivar algodão, né? A Inglaterra tinha a indústria têxtil, então logo dominou a Índia, tá? E assim, desde o início da história da Índia, lá na antiguidade, ela sempre foi dividida entre 3 religiões, tá? O islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então, isso é muito importante. E até mesmo no início desse processo de independência, já existiam alguns conflitos entre essas pessoas, entre essas religiões, a respeito de como que elas iam fazer para conseguir sua independência. Até que apareceu Mahatma Gandhi, né? Que ele era um advogado hinduísta e ele pregava a não violência e sim a desobediência. Em que sentido? Ele pregava que não podia existir uma guerra mesmo armada, que a guerra, né, o processo de independência tinha que ser pacífica e através de boicote a produtos industrializados da Inglaterra, eles iam conseguir sua independência. Então, como que ele fez isso? Primeira coisa, que durante uma passeata ele tirou o terno dele que ele usava e colocou uma manta, né? Como se fosse uma manta bem rústica, fabricada artesanalmente na Índia, tá? Então esse protesto dele era falando para a Inglaterra: olha, a partir de hoje eu não uso mais os seus produtos industrializados, eu vou usar os produtos indianos, tá? Então, a partir desse momento, toda a população parou de comprar produtos da Inglaterra. E aí, dessa forma, em 1947, né, a Inglaterra decide deixar a Índia independente. Por que que ela decide? É lógico que ela até tentou mudar essa situação através de guerra, mas as pessoas que estavam lideradas pelo Gandhi não caiu nessa, continuou de forma pacífica, e aí ela de forma gradual foi liberando a Índia, porque ela ainda tinha muitas empresas instaladas no território indiano. Então a intenção dela era manter essas empresas, né, e deixar a Índia livre, tá? E assim, a partir do momento que a Índia se vê independente, os conflitos internos começam a surgir, principalmente entre o islamismo e o hinduísmo, tá? Então, só para você ter ideia, a Índia ela era enorme e ela acabou sendo dividida em 3 territórios: a Índia, que é do hinduísmo, o Paquistão, que é do islamismo, e Sri Lanka, que é do budismo, tá? Que é o mais neutro, que não fica tanto nessas guerras, nesses conflitos religiosos. E aí deu fim ao processo de independência, as brigas já começaram, principalmente entre o islamismo e o hinduísmo, tá? Tanto que esse período ficou marcado por uma greve de fome do Gandhi, né? Para manter a paz e as pessoas pararem de brigar, ele parou de comer. E como todo mundo respeitava ele, porque ele que ajudou a independência da Índia, as pessoas até pararam de brigar nesse período para ele voltar a se alimentar. Só que não adiantou nada, porque um cara do hinduísmo mesmo, do lado de Gandhi, acabou matando ele com 3 tiros, porque eles ainda assim não queriam dividir o mesmo território com o islamismo, tá?
Então, desde sempre tem essa briga religiosa, né? E principalmente ali entre o Paquistão e a Índia, que tem uma terra chamada Caxemira, que é o foco da briga deles, tanto por questão territorial, religiosa, por questão econômica também, tá? Então essa é a história da Índia. Bom, o Vietnã é importante falar sobre ele porque ele aparece bastante durante a Guerra Fria, né? Mas a sua independência mesmo, ela aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Então o Vietnã, ele fazia parte da Indochina, né, que era Laos, Camboja e Vietnã. Ele consegue sua independência porque essa região da Indochina, ela era dominada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os guerrilheiros chamados Vietcongues, que eram comunistas, eles se uniram para expulsar os japoneses do território do Vietnã, tá? Então, é nesse período, já no contexto da Guerra Fria, que o país se divide em dois, o lado sul capitalista e o lado norte socialista, tá? Em uma conferência em Genebra, fica decidido que ambos os lados teriam um governo, né? E em 1956 seria feita uma reunificação do país, né? O lado sul não aceita e já começa a correr para reunificar o país sozinho. Nisso, o lado norte já começa a atacar, inclusive ataca um navio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele sempre enviava mercadorias, né, alimentos, armas para o lado sul. Então, o Vietnã ele é muito importante porque foi uma guerra que os Estados Unidos participou efetivamente, tá? Mandando soldados, armas químicas. Então, foi uma guerra extremamente violenta, morreu muito. Como a guerra estava pegando o limite assim extremamente violento, até as pessoas que se encontravam na América do Norte começaram a protestar para que os Estados Unidos saísse da guerra e deixasse seus soldados tranquilos, livres, né? E aí ele decide sair da guerra e quem ganha é o lado norte, fazendo o país se reunificar sob a forma socialista. A independência da Coreia também acontece no contexto da Guerra Fria, porque a Coreia se reúne, principalmente os comunistas, para conseguir a expulsão dos japoneses de seu território também, tá? E aí, como estava vivendo a Guerra Fria, ela se divide em duas. E é nesse período que começa vários ataques devido à tentativa de reunificar o país, né? A Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul e começa a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ela foi interessante porque o lado norte contou com a ajuda, além da União Soviética, contou também com a ajuda da China. Pela proximidade territorial entre as duas, a China, que já estava comunista na época, ela começou a apoiar o lado norte contra o sul, com medo dos Estados Unidos entrar na China, né? Porque como ele estava atacando também, o lado capitalista estava atacando, então ele tinha medo dessa influência dos Estados Unidos chegar na China. Então a China ajudou a Coreia do Norte nessa guerra. Bom, a guerra foi extremamente violenta também, como qualquer outra, e eles decidiram se manter separados até os dias atuais. Bom, é isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só deixar uma pergunta aí embaixo. Até a próxima.